Olá pessoal, vamos a mais uma aula de exercícios. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a equação do segundo grau. Vamos fazer várias questões sobre este assunto e espero que vocês gostem. Simbora! A primeira questão diz o seguinte: determine a medida do lado de um quadrado, sabendo que sua área é 64 cm². Então, pronto. A questão quer que eu determine a medida do lado de um quadrado, certo? Desenhamos o quadrado. Vamos supor que a medida desse lado seja x, pois eu não sei qual é a sua medida. Eu não sei qual é a sua medida. Sendo assim, sabemos que para descobrir a área de um quadrado, a gente faz o seguinte, ó. Lado vezes lado, certo? Se eu tenho lado vezes o lado, eu encontro a área desse quadrado. Então a área é só multiplicar lado vezes lado. No caso aqui, então, nossa área é igual a x ao quadrado, né? Porque o lado disse que era x, por não saber. E sendo x ao quadrado nossa área, ele me diz ainda que essa área por inteiro, numericamente, é 64 cm². Então eu posso dizer que essa área é 64. Então, sabendo disso, eu posso daí então encontrar o valor de x. Como? Perceba que se você tem essa equação aqui, vamos repeti-la, você pode fazer o seguinte: se eu elevar os dois membros, se eu colocar raiz quadrada nos dois membros, isso não altera a equação, né? Porque você colocou a raiz dos dois lados da equação, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Neste caso aqui, você terá como resposta o módulo de 8. Professor, o que é o módulo? Preste atenção. Vamos colocar aqui. Isso aqui é o módulo de x. E o módulo de x, neste caso aqui, será 8. Temos que o módulo de x ele vai ser dado por isso aqui, ó. X, o módulo de x será x se x maior ou igual a zero. E o módulo de x será menos x se x for menor que zero. Observe esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho módulo de 4, quem é o módulo de 4? 4 é positivo. Se o x for positivo, maior ou igual a zero, é maior ou igual a zero. Então, é o próprio x. É o próprio 4 nesse caso. Vamos pegar um menos 10. Qual é o módulo de menos 10? Perceba que se for negativo, você vai fazer assim, ó, menos o que está aqui dentro. O que é que está aqui dentro? Menos 10. Certo? Então, o módulo de menos 10 é o menos menos 10. Que isso vai dar o quê? Nada mais, nada menos que o próprio 10. Beleza? Então, temos que o módulo de x, ele pode ser o quê, esse x aqui? Se a gente sabe disso aqui, ó, se a gente viu isso aqui, então a gente percebe que esse x, ou ele é 8, ou ele é menos 8. Certo? Porque para que seja 8, isso aqui tem que ser 8 ou menos 8. Tem que ser positivo ou negativo. E a gente percebe isso quando a gente trata aqui, ó. Se eu pego 8 ao quadrado, é 64. E menos 8 ao quadrado também é 64. Certo? Lembre-se que é menos 8 vezes menos 8. Também vai dar 64. Mas como a gente está trabalhando com uma questão que envolve medida, então, ó, o negativo, tchau. Logo, o lado desse quadrado, o lado é igual a 8 centímetros. Ó. Beleza? Simples. Show? Vamos para a próxima. Mais uma questão. Encontre um número sabendo que o triplo de seu quadrado é igual ao seu sextuplo. Sabendo que o triplo do seu quadrado é igual ao seu sexto. Ora, ele não me diz que número é esse.
Então vamos chamar de uma variável qualquer, né? Vamos chamar de x, que é a variável mais usual. Então ele está dizendo que o triplo de seu quadrado, então o triplo é algo multiplicado por 3 do quadrado desse número que eu desconheço. Esse número que eu desconheço ao quadrado. O triplo dele, ó, é igual ao seu sextuplo. Ora, sextuplo é 6 vezes alguma coisa, então, igual ao seu sextuplo. Então perceba aqui que eu tenho uma equação de segundo grau, né? E provavelmente uma equação incompleta. É só fazer isso aqui, ó. 6x troca o sinal ao passar para o primeiro membro e ficamos com a equação igual a zero. Essa equação incompleta eu posso resolver através de que método? O método de simplificação, de fatoração. Perceba que você tem tanto aqui como aqui x, né? Vou colocar aqui assim, ó. Então eu vou colocar x em evidência. Ó, ao dividir 3x ao quadrado por x, eu vou ter exatamente esse 3x aqui, ó. Menos, ao dividir 6x por x, eu vou ter quem? 6. Vou fazer de novo aqui, ó. Eu pego 3x vezes x dividido por x. Quando eu dividir, ó, sobra só 3x. É uma simplificação, a fatoração, fator comum em evidência. Eu vou dividir 6x por x. O que é que vai dar aí? Você dividindo aqui, ó, tchau x, sobra só o 6. Certo? O 3x e o 6. Show? Isso tudo igual a zero. Mas observe bem, para continuar, você está vendo que tem uma multiplicação aqui, por isso que eu coloquei o pontinho. Essa multiplicação está resultando em quem? Em zero. Se dois números, seja quais forem ele, está multiplicando e o resultado dessa multiplicação, ou seja, o produto, é igual a zero, ou esse rapaz ou esse é zero. Um dos dois é zero. Então aqui é o mesmo padrão. Ou x é zero, e aí você já tem uma solução, ó, ou 3x menos 6 é igual a zero, certo? Ou um ou outro. Aqui você pode ainda resolver, ó. Uma equação de primeiro grau, passa o 6 para o segundo membro, troca o sinal, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e agora temos 6 dividido por 3, que é 2. Está aqui a sua primeira solução, ó, que é zero, e aqui a sua segunda solução, que você pode chamar de x1, x2. Vamos a outra questão. Temos aqui uma equação de segundo grau, certo? 16x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a zero. Vamos resolvê-la de duas formas diferentes. Se você observar bem, ou se lembrar dos métodos de fatoração, vai perceber que esse trinômio ele é um trinômio quadrado perfeito e ele pode ser fatorado, certo? Para efetivar essa fatoração do trinômio quadrado perfeito e verificar se é primeiramente um trinômio quadrado perfeito, eu preciso que dois dos três termos, tenham raiz quadrada exata, certo? E depois eu multiplico a resposta dessas raízes por 2 e tem que estar esse terceiro termo aqui, ou um terceiro termo que não tem a raiz. Como assim? Perceba que 16x ao quadrado, a raiz dele é 4x. E a raiz quadrada de 1 é 1, certo? Então agora vamos fazer o seguinte. O 8x ele não tem raiz, mas esses dois têm. Então provavelmente é um trinômio quadrado perfeito. Provavelmente é um trinômio quadrado perfeito. Então, multiplique esse por esse e ainda por 2. Tem que dar esse aqui, ó. 4x vezes 1 é 4x. 4x vezes 2 é realmente 8x. Então isso é um trinômio quadrado perfeito. Agora eu vou pegar esse sinal aqui, jogar aqui no meio
certo? E elevar ao quadrado. Pronto. Fatorei o trinômio quadrado perfeito. Relembrando o processo, eu preciso que dois termos, não necessariamente os das pontas, tá bom? Mas dois termos desses três tenham a raiz quadrada exata. E depois eu multiplico a resposta dessas raízes quadradas por 2 e tem que dar aquele terceiro termo que não tinha a raiz quadrada exata. Agora perceba que você pode colocar raiz nos dois membros, ó, raiz quadrada, para que você elimine esse quadrado aqui, ó, certo? Aí quanto é que eu teria aqui? Ó? Raiz quadrada de 4x menos 1 ao quadrado e raiz quadrada de 0. Certo? Lembrando que o 0 não é positivo nem negativo, então não tem sinal. Aqui você vai ter 4x menos 1 igual a 0. O que é que nós temos agora aqui? Ó? Resolvendo essa equação do primeiro grau, ó, passou 1 para o segundo membro, trocou o sinal, 1 dividido por 4. Esse é o valor de x, certo? O valor de x aqui é 1/4. Ou seja, essa equação do segundo grau só tem uma solução. Vamos resolver de outra forma. Qual seria a outra forma? Através da fórmula de Bhaskara, né? Primeiro eu vou resolver ou encontrar o valor do discriminante, do delta, né? Que a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Esse é o valor de delta. E eu vou substituir. Primeiro eu vou colocar aqui, quem é o a? A é aquele que acompanha a variável que está ao quadrado, 16. Quem é b? B é aquele que acompanha a variável que não está ao quadrado, menos 8. E C é o termo independente, que não acompanha a variável nenhuma. C é 1. Então, substituindo aqui, B menos 8. Então, temos menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A é 16, vezes C, que é 1. E agora, menos 8 ao quadrado, perceba que é menos 8 vezes menos 8 e vai dar 64. Menos 4 vezes 16, menos 64. Então, o discriminante, o nosso delta, deu 0. Então, a coisinha para lembrar, certo? Do assunto de equação de segundo grau é quando o delta é 0, a sua equação só tem uma raiz, ou seja, uma solução. Se o delta for maior que 0, ela tem duas raízes reais e diferentes. E se o delta for menor que 0, não tem nenhuma raiz real. Como aqui o delta é igual a 0, a gente sabe que só possui uma raiz, que foi o que a gente encontrou. Certo? Agora eu vou para realmente a fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor de x, ó. Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo mais uma vez, b é menos 8, fica menos 8, porque isso aqui é o menos desta fórmula, e aqui é o menos do coeficiente. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta? É 0. Sobre 2 vezes a. Perceba que o a é 16, então 2 vezes 16. Então vamos aqui, ó. Se eu fizer passo a passo aqui, fica assim. Menos com menos é mais. 8, mais ou menos. Raiz de 0 é 0. 2 vezes 16 é 32. Quem é o x1? x1 vai ser 8 mais 0 dividido por 32. E o x2 vai ser 8 menos 0 dividido por 32. Então aqui você tem x2 e x1. Perceba que vai dar a mesma coisa.
Se você simplificar 8 com 32, simplificando aqui, porque 8 mais 0 é 8, né? Então você vai ter 8/32, tanto aqui como lá, ó. Tanto no x1 como no x2. Simplificando por 8, perceba que vai dar 1/4. Se eu dividir aqui por 8 e aqui também por 8, perceba que ao simplificar você tem 1/4 e aqui também você tem 1/4. Então, a solução dessa equação é somente 1/4. Show? Fiz pelos dois métodos para que a gente pudesse perceber isso. Vamos à próxima questão. Nessa equação de segundo grau, que nós temos aqui abaixo, tem o seguinte: x² mais 6x menos 7 igual a 0. Perceba que essa equação de segundo grau ela é formada por um trinômio, ou seja, um trinômio não perfeito. Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Uma equação completa. Como a gente vai resolver ela? Eu vou resolver ela de dois métodos. O primeiro é através da fatoração. Eu vou fatorar esse trinômio e depois resolvê-lo. E depois resolver pelo método de Bhaskara, né? Usando a fórmula de Bhaskara tradicionalmente. Como é que a gente fatora esse trinômio? Esse é um trinômio do segundo grau, que não é perfeito. Perceba que para que ele fosse perfeito, ele tinha que ter pelo menos 2 dos 3 termos quadrados perfeitos, ou seja, que as raízes fossem exatas, raízes quadradas exatas. E aqui você só tem o x² com uma raiz quadrada exata. Tanto este termo quanto este não possuem raiz exata. Significa que você não tem aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, você tem que partir para um outro processo de fatoração. Você vai partir para o processo que a gente chama de um processo de soma e produto, né? Eu vou achar ou raciocinar ou pensar em dois números que multiplicados dê menos 7, certo? Eu vou pensar em dois números, vou botar aqui, ó, dois números que multiplicados dê menos 7 e esses mesmos dois números somados dê exatamente 6. Perceba que eu estou fatorando o trinômio. Eu não estou achando a solução da equação. É diferente, viu? Eu não estou achando a solução da equação. Eu estou fatorando o trinômio. Então, olha só. Se eu pensar em dois números aqui, esses números seriam quem? Seriam exatamente 1 e 7. Só que 1 vezes 7 não dá menos 7, né? E 1 mais 6, perdão, 1 mais 7 não dá 6. Então, os dois números eu achei que é 1 e 7. É bem provável. Mas eu sei o seguinte, ó, que menos 1 vezes 7 é menos 7. E menos 1 mais 7 é mais 6. Então, os números aqui é menos 1 e 7. Então, eu vou fatorar assim agora, ó. X menos 1 vezes x mais 7, e isso é igual a 0. Se você multiplicar x menos 1 por x mais 7, você chega a esse produto aqui, ó, certo? Você vai chegar a esse trinômio, beleza? Então vamos agora fazer o quê? O que a gente fez na questão anterior. Se você tem um produto que resulta em 0, ou um fator é 0, ou o outro fator é 0. Um dos dois fatores são 0. Então você tem que x é igual a 1, resolvendo essa equação, e x é igual a menos 7, resolvendo essa equação. Para quem pensou lá em cima em soma e produto para resolver a equação, certo? Aqui é o seguinte, 1 menos 7, 1 menos 7 é menos 6, que é o oposto disso aqui. E 1 vezes menos 7 é menos 7. Então, se eu fosse resolver ou descobrir diretamente através de soma e produto as raízes, aí sim eu pensaria no oposto desse. Mas somente fatorar o trinômio, eu tenho que pensar nele do jeito que ele está, mais 6. Em dois números somados que dê mais 6.
certo? Se for para achar a raiz, tem que ser dois números que somados que dê o oposto. Se for direto para a raiz, é dois números que somados dê o oposto. Aqui é sempre menos 7, ó. Dois números que multiplicados dê esse rapaz. Aqui é a mesma coisa, para achar a raiz direto. Beleza? Então temos aqui x1 igual a 1 e x2 igual a menos 7. Certo? Se eu for resolver essa equação por Bhaskara, como é que ficaria? A gente tem aqui, vamos partir para achar o discriminante, né? B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? B, perceba que é 6, que é o coeficiente da variável que não está ao quadrado. Então, fica 6 ao quadrado aqui. Menos 4 vezes A, o A é 1, ó. Não aparece ali, ele está ali quietinho. E o coeficiente C é menos 7, entre parênteses, porque ele é negativo. Então agora, você tem 36. De cara, você pode fazer esse menos com esse menos aqui, que já vai dar mais, ó. 4 vezes 7 é o quê? É 28. Então, 36 mais 28. Delta é igual a 64. Então, nosso delta é um número quadrado perfeito, então provavelmente estamos indo no caminho certo, né? Vamos para a segunda parte da fórmula, que é propriamente dita a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Fazendo aqui na frente a substituição, menos B fica menos 6, ó, mais ou menos raiz de delta, que é 64, sobre 2 vezes A, onde A é 1. Ó. Então aqui temos menos 6, mais ou menos, qual é a raiz de 64? 8, né? E 2 vezes 1 é 2. Pronto. x1 eu vou usar o positivo, ó. Menos 6 mais 8 dividido por 2. Menos 6 mais 8 é 2, 2 dividido por 2 dá o quê? Dá 1. Como a gente viu lá, ó. Vamos agora achar o menos 7. x2. Você vai usar o negativo, né? Menos 6 menos 8 dividido por 2. x2 será menos 6 menos 8 é menos 14. Menos 14 dividido por 2 é exatamente menos 7. Solução, como a gente achou aqui, colocando em ordem, menos 7 e 1. Então eu fiz por fatoração e pela fórmula de Bhaskara. Lembrando que a gente fez aqui também direto, né? Por soma e produto. Além de fazer soma e produto a fatoração, eu fiz por soma e produto as raízes da equação. Só para que a gente possa recordar. Bem, aqui você vê um trinômio do terceiro grau, né? Resolver a equação, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 8x igual a 0. E você percebe que aqui você tem um trinômio do segundo grau, do terceiro grau. Que provavelmente, sendo uma equação de terceiro grau, você terá até 3 raízes. Então, como resolver aqui? Ora, através da fatoração. Perceba que todo mundo aqui tem x, ó. Então facilitou sua vida. Colocando x em evidência. Dividindo x ao cubo por x, ó. X ao quadrado. Menos 2x ao quadrado dividido por x. Dá 2x. Menos 8x dividido por x dá 8. Igual a 0. Sendo assim, nós temos agora o seguinte. Um produto x vezes esse trinômio resulta em 0. O que é que a gente já sabe? Que se tem algo multiplicando que dá 0, 1, 2, 2 é 0.
Então, x é zero ou x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. E o que é que você tem aqui? Uma equação de segundo grau, que meu aluno já sabe resolver, não é? Então, como resolver a equação de segundo grau? Esta aqui, ela pode ser resolvida por soma e produto, direto, né? Posso fatorar esse trinômio, posso resolver direto de cabeça por soma e produto, ou posso usar o método da fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos fazer por soma e produto e resolver ela pelo método de Bhaskara para vocês verem. Vamos pensar em dois números. Que multiplicados dê menos 8 e esses mesmos dois números somados dê o oposto de 2, de menos 2, perdão, o oposto de menos 2 é 2. Perceba que se eu pedir o oposto desse número, então eu estou pedindo x1 e x2. Eu não vou fatorar o trinômio, tá bom? Que números são esses? Para facilitar, quem tem dificuldade, pensa assim, ó. Eu não quero um 8. Quando eu multiplicar não tem que dar menos... Vamos pensar no menos 8. Vamos botar aqui o menos 8. Então pense em dois números que multiplicados dê 8. Porque pensando primeiro na multiplicação, a adição vai sair mais fácil. Existe 8 vezes 1 e depois você pensa nos sinais, né? Vamos pensar aqui só no 8 por enquanto. 2 vezes 4, que vai dar o quê? 8 também. Então aqui, ou vai ser 8 vezes 1, ou vai ser 2 vezes 4. Aí agora você pensa. Com 8 e 1 eu posso chegar a um 2 somando? Não. Então só pode ser 2 e 4. Então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4. Agora você vai pensar no sinal. Porque tem que ser 2 vezes 4, tem que dar menos 8. E quando você subtrair aqui, tem que dar 2 positivo. Ou seja, tem que ser menos 2. Ó. Menos 2 vezes 4 é menos 8 e menos 2 mais 4 é 2. Então o seu x1 é igual a menos 2 e o x2 é igual a quem? É igual a 4. Então está aqui, menos 2 e 4. Poderia encerrar a questão aqui? Poderia. Já tinha resolvido. Você que vai fazer uma prova de FRN, uma prova de concurso, tem que saber fazer dessa forma porque ganha muito tempo. Tá bom? Resolvendo pelo método de Bhaskara, pela forma de Bhaskara, fica quanto? Vamos ver. Qual é a forma de Bhaskara? Primeiro delta. P ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos desenvolver o discriminante. Delta é. O B aqui na equação ó, é menos 2, então fica menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o seu A é 1, ó. Perceba aqui, vezes C, que é menos 8. Então delta, menos 2 ao quadrado é 4, menos, com menos que está aqui, eu já posso colocar um mais aqui, ó. 4 vezes 8, 32. Delta é 36. Agora partimos para a forma de Bhaskara, propriamente dita, para achar o nosso x. Ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Temos então o que aqui? Substituindo, menos 2, ó. Então fica menos 2, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 36. Sobre 2 vezes a, e a é 1. Então vamos ter o que? Menos com menos é mais ou menos raiz de 36, raiz de 36 é 6. E aqui 2 vezes a, 2, porque é 2 vezes 1. Agora façamos x1 e x2. x1, 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Já achamos 1. E x2, 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 dividido por 2
é menos 2. Então a gente achou os dois valores que a gente tinha achado antes. Ó. Então a solução aqui, na ordem menos 2 e 4. Certo? Duas formas de resolução dessa equação do segundo grau aqui. Tá bom? Agora, quem é a solução final? Né? A solução deste problema é o zero, né? Se a gente colocar em ordem é menos 2, 0 e 4. Porque a equação é essa aqui, ó, certo? Eu resolvi a equação do segundo grau, achei menos 2 e 4. Como tinha resolvido aqui, achado menos 2 e 4. Porém, eu vinha fatorando uma equação de terceiro grau. Então, a equação de terceiro grau ela tem três soluções, três raízes. Menos 2, zerinho aqui em cima e 4. Show? Então, se gostou, deixa aquela curtida, compartilha com a galera aí, ativa o balangandã, o velho sininho e tamo junto. Até a próxima aula e tchau, tchau!